Boa, meus amigos, está começando mais um episódio do Boa Podcast e você sabe que a pessoa mais importante aqui é você mesmo. Você que veio através de uma rede social, de um amigo, você que não conhece ainda a página do Boa Podcast, quero me apresentar para você. Eu sou o Natanael Souza, pai do Caleb, esposo da Cristiele. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que não segue ainda nossas páginas digitais, segue aí, ative o sininho de notificações no YouTube para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro da plataforma do Boa Podcast. E claro que agora que você curtiu, agora que você seguiu e agora que você ativou o sininho de notificações, estamos mais próximos um do outro, somos amigos um pouco mais chegados, né? E eu não posso deixar de falar para você que hoje o episódio do Boa Podcast, estou com um entrevistado incrível, um amigo, um irmão que o céu tem me apresentado, que é o evangelista Natalino Martins. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, porque ele vai saber se apresentar melhor do que eu estar falando. Meu irmão, meu amigo, paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, evangelista Natanael. É um prazer estar aqui no podcast Boa Podcast. Olha que nome sugestivo, né? Sim. Porque ele leva até as pessoas uma mensagem de resiliência, de amor, de resistência espiritual, para nós vencermos todas as situações da vida da melhor maneira possível. Sim. Eu sou evangelista Natalino Martins e digo a você, ainda há coisas para serem quebradas dentro do nosso coração. E é exatamente o que eu vim fazer hoje aqui, partilhando um pouco da minha história, do meu momento e de tudo aquilo que de fato está acontecendo nessa nova etapa da minha vida. Isso! Ele falando nova etapa da vida dele, se assim ele me deixa pegar um gancho. Para quem não sabe, o evangelista Natalino já foi padre, né, evangelista Natalino? Exato. Já teve uma vida excelente na obra do Senhor, né? E hoje ele está aí um passo a virar pastor, né? Falta pouca coisa para se tornar pastor. Exato. Você pode falar só um pouco da tua vida, irmão Natalino? Olha, eu sou, meu amigo, minha amiga, eu sou nascido no dia 24 de dezembro de 1978, na cidadezinha de Jacundá, no estado do Pará. Com 9 meses de idade, a minha família se muda. Quando eu nasci, 9 meses depois, minha família se muda para o estado do Tocantins, que antes era Goiás. Lá no Bico do Papagaio. Desculpa o gesto, mas é assim, o Tocantins é como se fosse aqui em cima. Aqui está o Pará, o Maranhão e aqui o Pará. Fica a junção desses 3 estados que eu cresci lá, no Bico do Papagaio. Cidade de São Sebastião do Tocantins, ao lado do famoso rio Tocantins, né? Bonito na sua majestade. Toda extensão de águas claras, bonitas. Então eu sou daquela região e sou filho de uma família católica protestante. Sim. Da católica, na verdade, praticante. Praticava, né? Não só falava sim, que era. Exato. Participava ativamente da vida em comunidade, da escola normalmente, e era um menino muito aplicado, apesar de determinadas limitações, né? Sim. Menino pobre, veio de uma linhagem de história um tanto sofrida, porque não tinha determinadas oportunidades. Fui catequizado pelos padres jesuítas e essa coisa toda veio trazer assim uma mensagem de futuro muito grande. Eu acredito que já eram planos de Deus sendo traçados na minha vida para que eu alcançasse uma maturidade espiritual. Bom, então isso aí já a gente não pode perder isso de vista, né? Sim. Que todas as oportunidades, eventos e situações foram investimentos invisíveis de Deus que nos faz ser o que somos hoje, íntegros, cheios de fé, pessoas mais conscientes e maduras, espiritualmente falando.
Sim. Conhece. E além de tudo isso, galera, ele também é compositor, escritor. Deus tem presenteado ele com tantas coisas. Mas nós vamos conversando ao decorrer do nosso bate-papo. Ele vai falar um pouco também a respeito disso. Mas, meu irmão, aproveitando esse ensejo do que nós estamos falando, eu queria só tirar uma dúvida. Hoje você pode. Posso mesmo? Posso? Eu tô... Então tá bom. Já Se eu posso. Faz muito tempo que eu já estava tinha marcado esse evento aqui, já, né? Exato. Então aqui hoje você pode. Então tá bom, já que você me deu essa audácia, né? Vamos lá. Para você hoje chegar onde você chegou, e creio que Deus tem algo muito maior para se realizar através da vida do senhor, claro. Eu vejo o senhor um cara muito íntegro, reto, temente a Deus, né? E o senhor falou uma coisa muito boa, que a palavra vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E uma coisa que o senhor falou muito boa foi a respeito de tudo que o senhor viveu e você vê que tudo te levou ao caminho hoje. Qual foi as dificuldades que você teve na sua infância, né? Porque para se tornar, vamos se dizer assim, padre tinha que estudar muito. Exato. O senhor ficou 12 anos estudando? 12 anos de processo educacional. 12 anos de processo educacional só. Exato. É uma parcela muito grande de tempo para uma formação. E essa formação ela é muito específica, né? Uhum. Primeiro com o ginásio, o ensino médio, que é dentro, é interno. Ah, então você estuda... Você estudou dentro... Já, sim. 12 para 13 anos, o ensino médio. Já coloca tudo isso aí como um tempo experimental sério, onde você sai dali para os estudos específicos, que é a faculdade de filosofia, a faculdade de teologia. Tem um período que eles costumam dizer e conceituam como o noviciado. Entendi. Logo depois, quando se termina o noviciado, vai para um ano chamado propedêutico, que é diretamente na missão, ou seja, não está enclausurado, fechado, como é o tempo desse noviciado, é fechado, é numa chácara, estudando as instituições, os livros importantes daquele segmento. Sim. E logo depois, o propedêutico é onde você vai para as comunidades, vai acompanhar os que são mais experientes nessa realidade eclesial. Então, tem todo um processo muito exigente. E aí, como você falava, que eu falei, na verdade, né? Que todos esses processos formativos foram maneiras de Deus ir me preparando para ser o que eu sou hoje. Entendi. Então, você tem mágoa? Não tenho mágoa. Não. Sabe como é um desligar, assim, de uma forma espontânea, tranquila. Paz, muita paz no coração. Por isso que eu falo assim, eu fui visitado por Jesus. Glória a Deus, fui visitado por Jesus. Assim como muitas pessoas foram ao longo da história visitadas por Jesus, eu fui visitado por Jesus. Glória a Deus. Então, o senhor foi visitado por um amigo. Exato. O senhor foi visitado pelo amigo Jesus. Exato. E em questão dessa palavra que o senhor foi visitado por Jesus e mediante ao amigo, o que o senhor tem a dizer sobre uma verdadeira amizade, evangelista Natalino? O que o senhor tem a discernir a palavra amizade? Amizade é um tema muito polêmico. Sim. É muito perigoso, porque vai falar de assumência de compromisso com a outra pessoa. A amizade, ela não é um fetiche humano de querer ser colega ou próximo dos outros. A amizade requer uma assumência de compromisso com a outra pessoa. Se doer, sentir na pele pelo outro. É uma forma de casamento sem as vias de casais. Sim. A amizade que Jesus estabeleceu, claro que eu todos os dias venho sentindo essa em meu coração, é exatamente essa de me comprometer com você. Sim. Sem máscaras,
sem arrepios, sem nenhum outro tipo de situação ou postura que venha te desrespeitar. Uhum. Porque dentro do parâmetro ou espaço da amizade, querido evangelista Natanael, não existe concorrência, não existe rivalidades, disputas desnecessárias. Sim. A amizade, ela é um outro corpo fora de nós. Uhum. É o nosso corpo fora de nós, é o nosso coração fora de nós. E por isso que ela é espinhosa, porque muitas pessoas pensam que a amizade é coleguismo, Uhum. é ter aquele amontoado de pessoas ali te bajulando. Te bajulando, abraçando. Ai, não. A amizade é uma outra. Glória a Deus. A amizade, ela nasce do coração de Deus para os seus. Não é para qualquer um. Sim. Por isso que o mundo está cheio de rivalidade. Não tem amizade. Não tem amizade, tem rivalidade. É rivalidade. Nós estamos vivendo. Estávamos conversando até outra hora, né? Sim. De que nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente. Sim. Tempo cheio de disputas, de espinhos, Uhum. onde nós temos que lidar com pessoas que ainda não conseguiram administrar suas próprias pulsões. Sim. A amizade nasce do coração de Deus e ela é uma outra parte de nós fora de nós. A amizade nasce do coração de Deus e ela é uma outra parte de nós, fora de nós. E isso é bem complexo. Jesus tinha 12 amigos Exato. próximos, né? E entre esses 12, um deles era o traidor. Nem todos os amigos são verdadeiros. Nem todos os amigos são leais. Porque a própria essência da amizade, ela vai classificando. Sim. Ela vai depurando. Quando nós estamos com algum problema de sangue, alguma deficiência de sangue, nós vamos tomar um medicamento para que esse sangue volte à sua pureza. Sim. Jesus, ele vai trabalhando no coração desses discípulos de tal maneira que aqueles que estão com ele vão se sentindo constrangidos de tal maneira a mudar as suas próprias atitudes, Sim. né? Eles ficam meio que embaraçados. Eles ficam encantados com o que Jesus fala, mas, no entanto, por dentro ficam assim, cara, tem que mudar. Preciso mudar para estar junto dele. Eu preciso melhorar para chegar à altura dele. Eu preciso me transformar para que esse cara me aceite, né, no lado dele. Então, não depende somente de Jesus. Depende também de quem quer ficar com ele. E quem quer ficar com ele, entra no fogo, entra na forja, entende? Entra na forja, aceita o desafio. Sim. E se coloca na condição de ser transformado. Como aquele barro na mão do oleiro. Se deixa, ele se confia, ele acredita na dinâmica. Sim. E é assim. E é bem verdade sobre isso, né? Porque a partir do momento que a gente tem a certa confiança em Cristo, no nosso amigo verdadeiro, não tem o que temer. Né, irmão? Evangelista Natalino. Eu cheguei dentro desse processo de descoberta de Jesus, eu fui descobrindo que nessa fornalha que ele me colocou, né, que é o questionamento, a percepção de que alguma coisa não estava muito certa, ele foi me dando isso de presente aos poucos. Sério? E como que foi? Como que foi essa experiência? Primeiro, esse dado da amizade estava distante. Era só coleguismo. Sim. Coleguismos, aqueles que, sabe, a situação de que você está precisando de um apoio espiritual e você não encontrar. Você encontra, olha, vão cancelar. Mas você... Pode falar tudo. Olha só. Você encontra colegas que te aceitam álcool, mas não encontra colegas que te ofereçam um ombro. Repete. Você encontra colegas que te oferecem álcool, distração mundana, mas não encontra um ombro.
para aceitar, acolher e trabalhar as misérias humanas. Forte. Não encontro. Aí Jesus vai abrindo os meus olhos e dizendo isso não. Meu Deus. Não é o lugar. São muitos outros elementos que ao longo da caminhada a gente vai sendo presenteado por Jesus Uhum. a ser uma pessoa de olhos abertos. Sim. Essa aí é coleguismo, não é amizade. Coleguismo não faz parte do plano de Deus. Por isso que ele não chama colegas. Ô, meus coleguinhas. Não. Não, ele chama amigos. Nem chamo de servos, né? Sim. Porque o servo, a palavra, porque o servo não sabe o que faz. Forte. Chamo vocês de amigos. E amigos têm comunhão comigo. Glória a Deus. Amigos, eles são tão íntimos que chegam a ser irmãos. Não é palavra do evangelista, é palavra De Deus. Sim, para nós. Isso foi me depurando espiritualmente, me purificando de uma maneira muito intensa, que eu fui guardando essas relíquias religiosas para o momento certo de uma decisão. Momento oportuno. É, bem assim. Sim. Bem assim. No ano de 2009, 28 de novembro de 2009, foi um sábado, e eu fui ordenado sacerdote. Sério? Lá na cidade de Trindade. Forte. Ali começou assim aquela... E você tinha quantos anos, mais ou menos? Qual que era a sua idade quando você foi? Desculpa a pergunta. Sim. Mas qual era a sua idade quando você foi ordenado a sacerdote? 30 anos. Na Igreja Católica. Você tinha 30 anos? 30 anos de idade. Eles não deixam menos que 30 anos ou não tem esses? Alguns casos por de autorização, a chamada Santa Sé, para que já foram ordenados alguns com 23, 24, 25 anos. Entendi. Aí precisa de uma autorização, uma liberação, né? Que eu acredito isso muito, muito sensato, por conta da própria maturidade humana, né? Sim. Pode-se ter a autoridade de estudante, terminou, aquela coisa toda, mas é necessário ter uma certa maturidade para assumir determinadas missões. Sim. Então é assim. Então aí foi quando você começou a parte sacerdotal. E aí a durabilidade desse tempo foi quanto na sua vida? Até você conhecer, como que eu posso dizer, o verdadeiro amigo de uma forma extraordinária. Que venha mudar o seu ponto de vista de pensar. Aqui na cidade eu estou há 4 anos. Sim, na cidade de Água Boa. Água Boa, coração do Brasil. Coração do Brasil. E a água que é boa, fala a verdade. É boa. É boa. Essa água nossa é boa. Esquece. Quem toma dessa água aqui não quer ir embora, não. Jamais. Não quer. Jamais. E quando sai partilhando água boa. Sim. Sim. Sai partilhando água boa. E eu recebi a visita de Deus numa tarde. Sério? Em que eu saí do meu trabalho. Estava muito cansado naquela tarde. E a minha filha estava brincando aqui na frente da casa, junto com eu. Eu estava sentado no chão da varanda. E chega Deus. Glória a Deus. Com uma garrafa de água quente. E com a cuia de mate. Com chimarrão. Sim. Glória a Deus. Ele chega e eu nunca tinha visto. Sério? Eu nunca tinha conversado com ele. Glória a Deus. Olha isso. Eu nunca tinha conversado com ele. Aproveitando esse gancho que você falou que nunca tinha visto e nunca tinha conversado. Não, nunca tinha. Você ficou muito tempo estudando, muito tempo labutando a vida para isso. Exato. Na crença que você nasceu, aprendeu, seguia. Sim. Certo? E mediante a essa crença, você nunca tinha visto Deus?
Você nunca Eu já tinha... ouviu a voz de Deus? Já, mas encontrar... Encontrar com ele, não. Ó, não. Será que vocês estão Olha, aí? o amigo... Ele viu, mas não encontrou. Entende? Porque Olha, nem todo mundo que a gente vê é sinônimo de encontro. percebeu, né? Boa, pode falar. Olha só. Ele tinha se revelado por alguns sinais, em alguns acontecimentos, de uma Sim. maneira muito especial, Uhum. mas você, em determinadas situações, se encontra cego. Sim. Só depois que você se dá conta de que, cara, Ele falou comigo. Era ele. entende? Entendo. Entende aquela pergunta maravilhosa de Jesus que deixou os discípulos meio que atordoados? Alguém me tocou. Alguém me tocou. Mas, Senhor, mas estamos aqui envolto a tanta gente, muita gente Aperta, te oprime. apertando de um lado de outro. O senhor vem com a pergunta dessa? Alguém me tocou. Essa é a percepção que nós sentimos depois do encontro com ele, quando nós não percebemos Sim. a manifestação dele. Uhum. Isso foi se acrescentando, juntando, fui acumulando, guardando, colecionando essas experiências. Uhum. Para depois chegar a um desfecho de dizer assim, olha, eu quero Eu tomei um chimarrão com ele. conhecer muito mais Ele. E qual foi essa experiência do chimarrão? Uma porta se abriu. A experiência é essa. Sim. De que uma porta se abriu e verdadeiramente eu fui compreendido. Sério. Compreendido. Sentou comigo naquela alegria e ao mesmo tempo partilhando do chimarrão dele. Sério. Que bom. Ele me disse, eu te acompanhei desde o início desse processo formativo. Eu não estou para te condenar, eu vim para dizer que você vai começar algo novo. A partir daquela tarde, eu comecei a dormir direito. Sério. Depois a gente vai dizer, depois em uma outra ocasião, a gente vai dizer quem foi o veículo que trouxe esse Jesus. Sim, até você. Isso aí tem coisa. Eu imagino. Tá bom? Eu imagino. Irmãos, por que ele falou depois a gente vê isso? Porque hoje a gente viu com uma entrevista específica sobre amizade. E depois nós vamos ter um pouco a respeito do testemunho dele. O testemunho do evangelista, irmão Natalino, a durabilidade para nós conversar é o mínimo 3 dias sem parar de conversar, né? Através do estúdio, a gente vai gastar em torno de 4 horas, 3 horas para conversar. Então, a gente vamos ter um outro episódio falando a respeito só do testemunho dele, que foi esse momento propício para Deus e para nós, né? De transformação. E que transformação! Que transformação! De sair de uma crença e ir para outra, e algo que você foi nascido e criado. E bem educado, raiz. Porque tem um católico, irmão, que se diz católico e tem um católico praticante, né? Exato. Tem uns que falam que é católico, mas não é. É a mesma coisa o cristão. Por não ter opções. Por não ter opções. Exato. Mesma coisa cristão. Tem uns que falam que é cristão, porém nem na igreja vai. Exatamente. Não tem aquela frequência com Cristo, né? Exatamente. Então depois nós vamos falar um pouco disso. Agora, mediante a amizade, como a gente já tinha até dado um respaldo aqui, a respeito, eu acredito que você vai... Eu vou descer em um ponto aqui que eu achei muito significante isso que a gente tinha marcado, que é, para você, evangelista, qual é a importância do Espírito Santo na explicação de Jesus sobre o novo nascimento? Jesus, ele comparou o Espírito Santo como um vento, né? Como algo que sopra, que é invisível, mas ele é real e poderoso. Sim. Por que esse contexto? Nós estamos falando daquele encontro maravilhoso de Nicodemos com Jesus. Sim. Aí envolve tantos elementos, né? Uhum. Envolve noite, envolve dúvidas, envolve estado de discrição. Uhum. Ele tinha medo de se encontrar com Jesus às claras, mas ele era apaixonado pela pedagogia de Jesus. Sim, sim. Cara, sabe? Ele... sendo um fariseu,
sendo um mestre, sendo uma referência, um membro do Sinédrio, ele tinha esse fascínio maravilhoso de querer conhecer Jesus. Assim como muitas pessoas, assim como você aí no seu dia a dia, você tem o desejo de se encontrar com Jesus, mas tem certas ressalvas, certos medos, certas travas que te aniquilam de tal maneira a não tomar decisões para ir até esse Jesus. Então, Nicodemos sofria isso. Ele passava com o coração lotado, não tão grande quanto de angina, né? Mas um coração cheio de vontade discreta. Eu quero me encontrar com ele. Eu escuto muito sobre ele. Eu vejo as pessoas comentando muito sobre o que esse Jesus de Nazaré fala, faz, realiza, diz em seus sermões. As suas pregações são poderosas, mas eu preciso me encontrar com ele. Então, essa importância do Espírito Santo na vida de Jesus, assim como uma forma e uma estratégia de nascimento, ele passa para Nicodemos como uma tarefa. Sim. Você quer chegar a um novo patamar, então você tem que nascer de novo. Sim, sim. E o cabra barbudo, velho, já experiente nesse mundo, vai dizer, olha, mas como é que eu vou Até ele? nascer de novo? Como? Aí Jesus, certamente, Poderia eu não eu sei, eu fico imaginando a cara de Jesus, né? Sim. Assim, ó, nossa, a tua idade. Olha a tua idade, você é um cara muito centrado nas leis e me perguntar como nascer de novo. Só se nasce do Espírito. Se nasce do Espírito. E ele ficou tão fascinado que falou, olha, não diz, a Sagradas Escrituras não diz que Nicodemos se declarou amigo público de Jesus a partir desse momento, mas ele foi gradativamente se convertendo, se modificando, se transformando, de tal modo que no final da vida física terrena de Jesus, ele ajudou outros muito próximos do Senhor a colocá-lo no sepulcro. Sim. Com honra, com dignidade. Exato. Por conta do respeito, né, tinha. Então é isso. Então, como você disse, a tamanha estatura, como que eu posso dizer, de Nicodemos, as posições que ele tinha, os conhecimentos que ele tinha. Você acha, no seu ponto de vista, que Nicodemos acreditava que a sua posição e conhecimento garantia a sua salvação? Ou não? Até um tempo, Nicodemos pensava isso. Assim como a casta fariseu, né? Farisaica. Ela era educada para criar uma consciência em seus membros de que, pertencendo a esta cúpula, você pode tudo, você sabe tudo, você não pode baixar o nariz para ninguém. Mas com o conhecimento de Jesus, que veio por meio de vozes dos outros, por meio de comentários dos outros, fez com que ele repensasse silenciosamente. Sim. Minha postura, minha posição não diz absolutamente nada. Então é por isso que eu quero me encontrar. Eu preciso. É necessário que eu me encontre com esse homem. Tem uma The Chosen, né? Fazendo propaganda não, tá? Sim, sim. Tem uma série, né? Em que uma cena bonita que Nicodemos, estive pesquisando, Nicodemos fala assim, ó, eu preciso falar com ele, nem que seja numa caverna, nem que seja num lugar escondido. Ele falando isso para um dos discípulos. Nossa, eu preciso me encontrar com esse homem. Me ajuda a encontrar. Ele estava sedento. Estava querendo, né? Assim como muitos nas congregações são sedentos, participam todos os domingos, quartas-feiras dos cultos, mas ainda não tiveram esse encontro. Essa vontade que nasce do centro da verdade de si, sabe? E tem alguns que falam assim, olha, eu vou no culto todos os dias, ou toda semana, todo domingo,
Mas ainda falta. Ainda faltam. Tá faltando uma coisa. Nicodemos nos ensina, com o seu jeito, com a sua maneira, a nos aproximarmos também desse Senhor que está por ali. Sim. E que nem João também escreveu, né? João 3,16, né? Que Deus amou o mundo, é isso, né? De tal maneira. O que Nicodemos não tinha encontrado no grife do seu conhecimento, tamanho que ele tinha, era esta passagem. E você acha que essa passagem tem a ver com essa nossa conversa? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mediante ao amor, a amizade. O que eu posso dizer para o senhor? O senhor acha que isso tem a ver com a história de Nicodemos, que João descreve em 3,16? Eu acredito que essa passagem traz o desejo de Jesus sendo realizado nos gestos de Nicodemos procurá-lo. Entende? Tipo, uma forma. É claro que reina no coração de Jesus esse desejo de que os seus discípulos sejam declarados amorosamente a esta missão. Sim. Aí ele fica esperando também de cada um que, não que ele precise, mas Sim. ele fica esperando de cada homem, cada mulher, de cada pessoa, fica esperando de Nicodemos. Por isso que ele tem paciência. Uhum. Ele espera, né? Ele tem paciência com Nicodemos e até sugere, né, certamente, uma abertura para aceitar essa proposta de Nicodemos se encontrar com ele. Uhum. Né? Você percebe que ele é muito tranquilo quanto a esse encontro. Não se vê Jesus exaltado, mas deixa Nicodemos abrir o coração, né? De se falar, Exato. né? Se expressar, né? Exato. O capítulo 3 de João já diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, um dos membros do Sinédrio. Uhum. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, olha, quando as Sagradas Escrituras já não coloca nenhum outro entrave, vai dizer assim, olha, Jesus aceitou de boa, aceitou de boa conversar com esse cara. Sim, sim. Né? Porque ele veio desarmado, veio mostrando todo o desejo de aprender do mestre. Assim como ele aceita de boa, você aceita de boa os seus motivos, as suas razões para se encontrar com ele. Não é isso? E uma das coisas que a gente é bom firmar aqui, frisar na verdade, é que quando Jesus decide se encontrar com Nicodemos, ou na verdade Nicodemos decide se encontrar com Jesus, o encontro da salvação com Nicodemos foi muito real, né? Que nem você falou da conversa tão paz, serena de Cristo. E a conversa tão paz, serena de Cristo é: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você precisa alcançar essa salvação que de fato, para você já tem, mas de fato você não tem ainda. E é o que tem muitas pessoas hoje, né, evangelista, que precisa ter esse encontro com Cristo verdadeiramente. Um Cristo que não está preso a paredes. Um Cristo que não está preso a grifes nossos. Mas é um Cristo que está além disso daí. É um Cristo amoroso. Eu tenho costume de dizer que se Cristo fosse se desabafar com Pedro, quando Pedro deixou de fazer aquilo que Cristo tinha ordenado ele a fazer, pensa como que devia ser a conversa. Só que Cristo chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama? Se você me ama, volta a exercer o que você tem que fazer. Então, Cristo nunca vai vir com pedras na mão. Quem faz isso é fariseu. Exatamente. E a gente percebe muito bem que parte essa suavidade de Jesus. Sim. Não é de quem se aproxima dele. Sim. Por exemplo, voltando um pouco lá no Antigo Testamento, ou até mesmo... Não, vamos lá em Naamã. Uhum.
Naamã, ele... Irmãos, quem conhece de Bíblia é outra coisa. Cara, Vamos olha lá. só, Naamã, ele tava querendo uma cerimônia, né? Sim. Tava doente. Mas queria tal, festa. né? Ele E idealizou. cheio de problema, né? Ele idealizou, né? Na verdade, Aham. o homem de Deus erguendo as mãos, Sim. falando, vai lá, faz isso. Não, ele idealizou uma cerimônia. Uhum. Mas Jesus, ele simplesmente senta do lado de Nicodemos. A gente imagina assim, né? Não relata como foi Como foi a conversa? acolhido, mas ó, com palavras brandas, tranquilo. Olha, você tem que nascer de novo. Uhum. A conversa é entre amigos. Sim. Não é uma conversa entre rivais, né? Que até Porque- então não tinha pessoas ali, né? Evangelista. Exato. Ele foi num horário que não tinha ninguém, né? Exato. Por causa da tranquilidade, ter um pouco mais de liberdade para, ou um pouco mais de paciência Uhum. para desenrolar o diálogo e daí por diante. Mas Jesus, ele deixa Nicodemos muito à vontade. Acredito que é essa suavidade, essa paz que ele proporciona que torna o coração de Nicodemos aberto, à Sim. vontade. Cara, eu encontrei realmente aquele que diziam que era, porque não se apresenta de uma maneira diferente. Sim. Esse que se apresentou aqui nessa minha conversa é aquele que eu escutava e que desejava há muito. Ouvi-lo. E tá próximo. Então, essa conversa, a Bíblia não relata como foi, mas o próprio Jesus, ele vai dizer da seguinte maneira: olha, nascer de novo. E o amigo, só amigo, aquele que é amigo diz. Aquele que não é amigo fala assim: não, você tá bem, cara. Que isso? E tem Não. muitos discípulos que fingem que é amigo, né? Não, você tá bem, você que isso? Não precisa mudar não, você tá bonito. Tá normal, tá ok. Pai, segue, tocha. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, nós precisamos sentir o desejo de transformação. Este homem ficou desnorteado. Sim. Nicodemos ficou desnorteado, sem lugar, quando ele começou a escutar de Jesus. E é o que faz ele tomar essa decisão de querer conhecer Jesus. Uhum. Muitos de nós que somos crentes nos dias de hoje, nós não sentimos o fascínio e nem o desejo de se encontrar com Jesus, porque nós já estamos numa bolha religiosa. Sim. Uma bolha religiosa que já me identifica como crente, mas eu preciso não só ser declarado conceituadamente crente, eu preciso ser amigo de Jesus. Sim. E amigo de Jesus sonha com ele, pensa como ele pensa, age como ele age, apesar das limitações que cada membro tinha. Sim. Olha a composição dos discípulos. Meu Deus. Um era cobrador de impostos. Sim. Outro Pescador. era pescador. Outro ajudava o pai Zebedeu a consertar redes. Uhum. E daí por diante. Um era mais calmo. Outro mais temperamental, Mais estourado. explosivo. Uhum. É a comunidade. E quando alguns especialistas olham para o grupo formado que Jesus estabeleceu, diz assim, olha, Jesus realmente vai ter muito trabalho com isso. Vai. E teve. Mas é à medida com o passar do tempo que esses amigos vão sendo lapidados, vão sendo transformados. Não nasce pronto amigo de Jesus. Não dá. Amigo de Jesus já é experimentado na dor, na tristeza, no deserto, na desolação, na frustração, nas iniciativas não realizadas, Uhum. não felizes. Sim. E é exatamente por conta dessas experiências que ele vai dizendo assim, olha, eu vou te usar como vaso, eu vou te usar como instrumento, porque você já sabe o que é a dor, já sabe o que é a tristeza, já sabe o que é a falta, já sabe o que é a agonia, porque aqueles que você vai se encontrar vão estar passando aquilo que você coisa. já passou. Uhum. Não tem esse negócio de você nascer em berço de ouro e falar para pobre. Ô, meu irmão, pulou, saltou. É isso mesmo. Entende? É isso mesmo.
Mas o pobre aqui não é aquele que falta o Ouro, dinheiro. prata, Não. não. É o pobre espiritual mesmo. Uhum. É o meu irmão, a minha irmã, é você, sou eu. Todos nós somos Sim. esses pobres. Quando deixamos que apenas a vestimenta diga o que Fale nós mais somos, né? Eita. Isso é ruim. Isso é ruim Rapaz, a e classe- difícil. E existem muitos males provocados por isso, né? Existem muitos. E você falando da bolha, né, religiosa, que hoje isso é uma das coisas que está acabando, que matou muito cristão, é a bolha religiosa, de fato. E nós estamos falando de religião e de novo, que é o novo nascimento, Exato. né? No seu ponto de vista, na sua concepção, qual a diferença entre ser religioso, né, Uhum. e ser nascido de novo? Na sua concepção evangelista, qual é a diferença entre o religioso e o ser nascido de novo? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta porque ela vai girar em torno da nossa verdade, Sim, daquilo que realmente nós carregamos e da verdade de Jesus, sim. né? A importância hoje de ser encontrado com Jesus e com essa diferença de ser religioso. Existem pessoas que tomam decisões por ser religiosos, Uhum. alguns tomam decisão por ser religiosos por conta de status social, Sim, né? Por Sim. conta de bandeiras de importância, mas o religioso ele precisa encontrar com Jesus para não ser somente placa, para não ser somente terno, para não ser somente nomenclatura, para não ser somente cargo religioso. Ah, eu sou religioso, eu tenho cargo. Mas isso aí te leva a ser uma pessoa que serve a Jesus, que mostra Jesus para os outros. Por isso que é perigoso. E nós que vamos vivendo hoje, nos dias das nossas correrias, nós não somos apenas religiosos que pertencemos a um templo ou a uma congregação. Nós somos amigos de Cristo, que onde nós formos, as pessoas que se aproximarem de nós possam e devem sentir o cheiro de Jesus. glória a Deus. O cheiro. Por isso que muitos crentes só são religiosos. Esqueceram a amizade com Jesus. Esqueceram nascer de novo, né? É. A nova criatura. Aí a palavra de Deus fala do samaritano, né? Uhum. Passou um religioso, passou um outro religioso e passou um outro que não tinha nenhuma ligação regional com aquele povo que foi o que prestou atenção. Sim. Talvez nós precisamos ser este que Samaritano. é, Que não tem nome. que acolhe, Uhum. que não tem medo de sujar as próprias vestes, que não tem medo de tirar do próprio óleo para ungir a ferida de quem está convalescente, doente. Jesus ele tem toda uma categoria de dizer, olha, existe uma classe e existe outra. Aí a minha esposa perguntando outro dia assim, olha, essa questão de lei ou graça, qual é o papel da... Ela é historiadora. Uhum. E eu tenho a formação filosófica e teológica, dou aula, ministro aula também, Uhum. aqui na escola militar, Sim. e ela também na mesma instituição, mas ela na vertente da história. Uhum. Ela perguntando, olha, qual é o peso da lei e qual é o peso da graça? Boa. Olha assim, o peso Boa da lei, pergunta. o peso da lei é a morte. Porque eu só faço aquilo que é estritamente estabelecido. Sim. Eu não faço. Eu não faço mais que o estabelecido. Aí nós voltamos para as questões empresariais, né? Uhum. Existe o funcional e o multifuncional.
O funcional é o legalista. É aquele Serve pra que aquilo. cheguei nesse horário e faço isso e não Faço o ajuda. que é mandado. E o multifuncional é aquele que faz aquilo que é estabelecido e ainda tem oportunidade ou gás ou força para fazer coisas a mais. Sim. Existem pessoas que se destacam. E o Senhor Jesus, ele quer que nós nos destaquemos. Assim como já plantou, antes de conversar com Nicodemos, já plantou essa sementezinha do serviço. Coração dele. Cara, já pescou Nicodemos sem conversar com Nicodemos. Forte. Já pescou. Por quê que ele pescou? Porque ele fez com que os seus gestos chegassem. É claro que não está em nada relatado dessa maneira, Sim. mas fez com que chegasse os seus gestos pela boca das pessoas que se encantaram com os gestos dele, com os milagres, até os ouvidos de Nicodemos. Pro mesmo querer ir até ele. Exato. E essa mesma voz ecoou no meu coração, ecoou certamente no seu coração, né? Sim. Por isso que nós somos encantados por este mestre, por esse mestre. Por esse Jesus. É. Então nós temos muito o que aprender desse homem, Nicodemos. E temos que perder esse medo de se encontrar publicamente com Jesus. Até então, Cristo em nenhum momento elogiou a religiosidade de Nicodemos, né? E nem condenou. E nem também. condenou. Por isso que ele ganhou o coração. É. Às vezes nós somos crentes e queremos assim, doutrinar. Tem que ser do nosso jeito. Condenar, tá lá no fogo do inferno mesmo. É, isso mesmo. Se livra, sai daí. Jesus, ele teve tato com Nicodemos. Ele soube conversar. Acolheu. E acolheu, o cara abre o coração. Quando a gente fala de acolhimento, a gente fala também de Zaqueu, né, evangelista? Zaqueu se nós for ver bem, é a mesma história de Nicodemos, só muda a parte pedagógica, que um vai à noite e o outro sobe na figueira. Exato. Né? Mas, porém, era dos mesmos ambientes, que eu posso lhe dizer, com as mesmas vocações, né? E um sobe, porém o outro vai à noite, só que Jesus chega até ele e fala, desce-te porque hoje me convém pousar em tua casa com Zaqueu. Exato. Só que o que me chama a atenção é os amigos, os que estavam próximos. Amigos não, os colegas. Os colegas. Que estavam próximos, que olharam e falavam, mas como o Senhor, sendo mestre, vai pousar na casa desse publicano? Pecador. Olha a pontuação, olha a conotação do religioso. Pecador, cobrador de impostos, ladrão, roubou nós, tirou algo de nós. Só que quem quer nascer de novo não arrebate da mesma forma que está sendo atingido. Quem quer nascer de novo olha e fala, Senhor, de fato, tudo que eles estão falando é verdade. Mas eu vou pôr aí do que eu tomei deles 4 vezes mais. Exato, olha aí que coisa bonita. A intensidade do chamado que Jesus faz no coração de todos aqueles que se encantam por ele, mesmo não tendo encontrado, né? Por exemplo. Olha só. Não, repete isso daí. Repete olhando para a câmera lá que eu gostei. A intensidade do chamado de Jesus no coração daqueles que, mesmo não tendo se encontrado com Jesus, é fascinante. Por exemplo, Nicodemos, ele encontra um meio de se encontrar com Jesus indo às escondidas, porque era muito importante, era vistoso, não podia tinha referência, era uma referência no Sinédrio. E, no entanto, olha a intensidade diferente de Zaqueu. Zaqueu sobe na árvore, não apenas porque era pequeno, mas porque ele estava muito eufórico. Eu quero conhecer esse cara. Quero ver ele passar. Nossa, ele subiu, não é porque é só baixotinho, não. De estatura, não. Eu não sei nem se as escrituras falam que ele era baixotinho, né? Mas porque ele viu algo na sua frente e aproveitou. Sim. Fala assim, olha, aqui eu me destaco mais que os outros. Ele vai passar aqui. Ele é por aqui a rota dele. E foi dito e feito. Jesus olha para ele, desce daí. Hoje me convém pousar em tua casa. Forte. Hoje me convém.
Aí a questão é só intensidades, né? Uhum. Intensidades que fazem a pessoa apaixonada por Jesus estabelecer um norte, Uhum. Uma nova rota. uma rota, um itinerário Uhum. para chegar até ele. É claro que Jesus ele já sabe da sua decisão. Ele já sabe e está esperando a hora certa de você criar um mecanismo de encontro com ele. Pode ter certeza. Pode ser que não seja hoje, mas amanhã ou depois de amanhã, você vai criar uma estratégia para se encontrar e se declarar para esse Jesus. Não vai passar muito tempo. Não vai passar muito tempo e você vai declarar o seu amor a Jesus. Você vai perder todo o medo de que você é uma pessoa pública, de que você é uma pessoa influente, algo que vão falar de... Você vai perder o medo. Pode ter certeza de que o amor de Jesus e para com Jesus vai ser tão grande, explosivo dentro do seu coração, que você vai perder toda a vergonha, todo o medo e vai dizer: só a ti me basta. Só o Senhor me basta. Forte. E é isso. A nossa vida em si, depois que estamos com Cristo, é isso. Só o Senhor nos basta. E é tão interessante a gente falar sobre isso, usar de paralelo a história de Nicodemos e usar de paralelo também a história de Zaqueu, porque se bate. É muito parecida a história de dois. Porque nós somos a mistura dos dois, né? Sim. Nós somos influentes naquilo que fazemos. Nós somos também, olha só, nós somos também conhecidos naquilo. Nós temos responsabilidades nas congregações. As pessoas se espelham na gente. Sim. Tem muita gente que, mesmo que você não conheça, tem muita gente que olha, o evangelista Natanael é a minha referência. Eu quero crescer, eu quero ser apaixonado pelo reino como ele é apaixonado. Por mais que não declare isso para você, mas tem gente te acompanhando, tem gente te vendo, tem gente bebendo daquilo que você prega, daquilo que você fala, do modo que você trabalha. Você sai cedo para o trabalho, tem gente te observando. E observando não com os olhos negativos, mas com os olhos positivos. Então, fica firme. Fortaleça. Viu? Você está dando aula, que é o meu caso. Tem muitas mentes ali. Claro, tem aqueles outros. Mas tá muito, o professor muito certinho. Falei, É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Mas não se esqueça, tá? É o teu jeito que é a referência de Deus neste mundo. E Deus vai encontrar um modo. Se você aí tá torto, tá torta, Deus vai encontrar a maneira de te consertar e te colocar nos trilhos da verdade, de tal maneira a te transformar numa referência positiva onde você passa. Referência para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para aqueles colegas que não têm absolutamente nada a ver com a fé. Sim, e nós sabemos que Nicodemos também, mediante essa palavra, ele teve as suas, como nós também temos, ele teve as suas incertezas, né, evangelista? Como todos nós também temos. O senhor é professor, o senhor é bem mais experiente do que eu nisso, sobre matérias. Quantos alunos que têm as suas incertezas daquilo que irá fazer, daquilo que irá traçar, daquilo que vai ser no futuro, ou daquilo que lhe espera. Eu acredito que Nicodemos também tinha essa incerteza de: se eu encontrar com Cristo, qual vai ser o meu dia de amanhã? Porque o medo dele também foi se encontrar à noite para ninguém ver. De fato, foi o que nós falamos. Para sofrer menos, né? Isso, alguns minutos atrás, para sofrer menos. Isso. Exato. Boa palavra, uma palavra bem colocada. Para sofrer menos. Fala assim, eu vou ter menos vergonha. Isso. Menos pessoas vão me ver. Isso. E no ponto de vista do senhor, evangelista, como Jesus lidou com a incerteza de Nicodemos?
Olha, O que você acha aí? vislumbrando, olhando as Sagradas Escrituras, eu percebo que Jesus foi muito compassivo. Uhum. Ele acolheu Nicodemos de uma maneira extraordinária. Uma porque ele é o mestre das relações humanas. Ele é. Jesus, ele sabe lidar com todas as personalidades. Ele já estava ali, desculpa a expressão, tá? Já Sim. estava calejado, Uhum. acompanhando todas as personalidades. Ele já vinha de um trajeto de muitos milagres e curas, de muitas experiências, e ele não poderia deixar passar essa oportunidade com um mestre do Sinédrio. Uhum. Ele fala assim, olha, esse cara é polido, esse cara vem com a sua história de dor, de tristeza, vem também com suas dúvidas, também com suas esperanças. Uhum. Se eu for muito duro, tentando conjecturar aqui, Sim. se eu for muito duro com este homem, pode ter certeza de que ele vai se fechar, ele vai se tornar uma ostra, vai começar a atacar como forma de revide, Sim. e eu vou perder a situação porque ele vai ficar enraivecido. Então Jesus provoca toda uma acolhida silenciosa, deixa ele expor o que de fato estava ali, inquietando seu Pra coração. que ele falar. É, ali. Deixou ele falar, deixou ele expor, e logo depois ele o acolhe. Além do conhecimento teórico que Nicodemos carregava, Jesus o considerou como um bom expositor da sua própria história. Sim. Conta, Nicodemos. Estou Fala o que você aqui, quer meu falar. filho. Abre, rasga o teu coração. Chegou o momento. Essa expressão do rasgar o coração, Chegou sabe o de quem eu momento. lembro? É. Sabe, eu lembro do pastor Alaor Cunha. Sim, pastora Laura. A gente botava online aqui. Nas exposições, cara, que fantástico quando ele fala assim, ó, não só se volte ao me chamar, mas rasga o seu coração. Uhum. Cara, não deixa nenhuma reserva não na presença do Senhor. Isso aí. Não, na presença do Senhor não cabe máscaras, não cabe dúvidas, por isso você tem que colocar tudo. E já que nós estamos falando isso, agora eu vou pegar um pouco do senhor. Agora eu vou usar um pouco da vida do senhor. Vamos lá. Nós estamos falando de Nicodemos. Certo. Certo? Eu acredito que a tua experiência de vida também tem um pouco ligado com a de Nicodemos. 98% acredito que seja da mesma forma. Se não 100, né? Se não 100, né? Isso. Por isso que você gosta de falar de Nicodemos também, né? Eu gosto. Se identifica muito. Eu gosto. Isso é muito bom. Evangelista, agora a pergunta que eu vou dizer pro senhor. Agora eu que sou o professor, vou fazer pergunta. Pronto. E nós sabemos do encontro que foi com chimarrão e tal. Exato. Mas qual foi a experiência do senhor agora publicamente? Como que ficou a cabeça do senhor? Porque o senhor era um sacerdote da Igreja Católica e agora o senhor vai começar praticamente do zero uma igreja evangélica, certo? Isso. Quando o senhor ouviu a voz de Cristo conversando com o senhor e dizendo, eu sou o seu verdadeiro amigo, eu cuido do que você precisa que cuide. Só que aí você foi dormir, o senhor foi dormir. E aquela voz continuou não só na mente, como desceu para o coração. Exato. Qual foi a experiência do senhor dizer, como que eu vou falar agora publicamente? Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai querer ouvir essa parte dessa experiência. Pelo menos isso daí a gente conversar. Aí no dia do testemunho, a gente fala, a gente aprofunda. Mas pelo menos isso. Porque nós estamos falando a respeito disso. Nós estamos falando algo de público. Que muitas das vezes, tem muitas pessoas que não tomou uma certa decisões na vida por causa disso. Por causa das pessoas. O que eles vão achar? O que eles vão dizer? Né? Qual que vai ser a reação agora? Porque é uma coisa eu estar falando de uma pessoa que aceitou Jesus, foi na igreja, ouviu uma palavra, aceitou Jesus. É um tipo de coisa. Outra coisa eu tô falando de uma pessoa que foi nascida e criado dentro de uma religião que foi implantado ali, nasceu, estudou,
e de uma hora para outra se encontra com Cristo da forma que o senhor falou, tomando um chimarrão, como foi a decisão pós isso daí? Como foi a cabeça do evangelista natalino, que antigamente era o Natalino Martins? Qual foi tua mente na hora que você deitou? Que você ouviu essa voz? Porque essa voz é inconfundível. A experiência com Cristo, pelo menos eu tive uma experiência com Cristo quando eu aceitei Jesus e conheci a voz dele. A experiência foi surreal. Eu não tenho como explicar em palavras o que eu senti. Não tem como eu explicar. Mas tem como eu explicar o meu pensamento, como que ficou pós aquilo ali. E eu queria saber do senhor, isso é uma curiosidade minha, e acredito que muitas pessoas que estão aqui, muita gente assistindo nós aqui, também tem essa curiosidade pós. Você ouvir a voz de Cristo, Deus acabou de falar comigo aqui, e agora eu tenho outra coisa para resolver. Qual que foi sua mente mediante isso? Evangelista Natanael, queridos seguidores, a minha mente, ela começou a explodir. Glória a Deus por isso. Explodir de ideias e, ao mesmo tempo, brotou no meu coração um momentâneo medo. Imagino. Como vai ser agora? Como vou concatenar ideias para justificar um passo tão longo, né? Tão alto, né? Sim. Mas eu te confesso que até hoje eu estou maturando. Sério? Porque não é uma voz qualquer. Sim. É uma voz que vem produzindo um questionamento acerca da minha postura como ser humano, como homem, como líder, como professor, como uma pessoa que está em um processo de feitura. Uhum. Quem toma esse tipo de decisão ainda não está pronto. Quem toma esse tipo de decisão tem que lidar com as suas próprias trevas para transformá-las em luz e confiar bastante naquele que provocou essa decisão, né? Sim. Porque sim. o ser humano em si não toma uma decisão por si. Ele toma mediante a pulsação do Espírito Santo, todo o manejo do Espírito Santo que o conduz. Eu acredito que tenho sido movimentado por ele. Sim. Mas olha, você coloca antes do sono, tá? Uhum. Você coloca a cabeça no travesseiro e vem todo um filme da tua vida. Vem aquelas pessoas que lá no passado te ajudaram a tomar determinadas decisões, para galgar degraus e daí por diante. Você fala assim, cara, você chutou tudo isso. Não. A cabeça vai queimando, a cabeça vai virando um vulcão. Mas o que tranquiliza, o que me tranquilizou e que tem tranquilizado até os dias de hoje, eu quero que essa palavra continue tranquilizando mais e mais, assim, no cotidiano da minha existência, é exatamente essa de que eu estou contigo. João, capítulo 14, o versículo 1, 1a. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Eu gosto dessa passagem, porque ela vai me trazer essa voz atualizada de Jesus dizendo, olha, eu estou contigo. Vão falar mal de você, vão te criticar, vão escrever coisas horrorosas sobre você nas plataformas. Aqueles que se diziam ser seus amigos vão começar a te perseguir, vão criar uma imagem horrorosa da sua história no passado, para tentar te desqualificar no futuro, ou para aqueles que você diz essa decisão por Jesus e daí por diante. Tudo isso eu deitado antes de pegar no sono. Você começou a pensar. Mas eu entendi que esse pensamento, esse turbilhão de pensamento, era o próprio Espírito Santo me munindo
me Sim. fortalecendo. Olha, você fique preparado para isso. Eu sou teu amigo. Eu quero que você não se esqueça de tudo isso. Eu tô do seu lado. Estou contigo. Estou aqui. E você vai começar o melhor. Glória. Você vai começar o melhor da sua vida. Você vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a escrever, vai aprender a ler a minha palavra, a ler a minha palavra de uma maneira totalmente diferente. E isso ele foi ensinando o senhor. Paulatinamente. Gradativamente. Dia após dia. Todos os dias da minha vida. Todos os dias. Daquele encontro Até hoje. até hoje. Até hoje. Uma das coisas também, como nós podemos saber que nós nascemos de novo, evangelista? Qual foi o ápice do senhor, assim, que o senhor, quando veio para o mundo, em questão da parte religiosa, que eu falo evangélica, o senhor olhou e falou, não, esses são os sintomas de que eu nasci de novo. Quais são os sintomas de quem nasceu de novo? Ter amor e apego à palavra. Não se tem uma nova vida, uma outra vida, senão pautada pela palavra. Eu sentia. Eu não conseguia identificar, mas eu sentia a necessidade da palavra. Eu conduzia grupos de oração, eu conduzia esses momentos de aprofundamento da palavra e era criticado. Sério? Fora das missas, eu promovia esses encontros com pessoas, com grupos para aprofundar na palavra. Sério? Era perseguido por isso. Por causa disso. Exato. Quer se aparecer? Meu Quer nos colocar em maus lençóis? Você quer inventar mais atividades? Sério? Vai que esse negócio pega e vai ter mais tarefa para... A sua reação após isso, né? Era fazer ou parar de fazer? Qual que era a sua reação? Eles falando mal, os falatórios e os... Eu sempre teimava, fazia. Sempre fazia? Sempre. Sim, boa. Sempre fiz muito mais. Sempre fiz mais. Boa. Muito mais. Quando alguém pede pra você andar 1 milha, anda 2. Eu acompanhava doentes nos hospitais. Eu acompanhava os muitos membros de um grupo de oração que tinha. Sério? Fora de horário. Eles nem sabiam. Não tinha horário. Eu tinha um padre assembleano. Eu tinha uma sequência de visitas a presídios. Que benção. Às vezes chegava de madrugada em casa para dormir e acordar e fazer as coisas normais que tinham que ser feitas. Sim. Tranquilo. Então o senhor era quase pastor já, então, hein? O senhor já era um sacerdote, só que o senhor era quase assembleia. O senhor já tava... Diferente. O senhor era um padre diferente. Se assim podemos dizer. Exato. Aí quando esses eventos vão acontecendo e a gente vai percebendo assim, olha, é Deus conduzindo. Por quê? O contato e a intimidade com a palavra tem que nos tornar pessoas honradas, né? Sim. E nos torna pessoas honradas. Sim. Não tem que, mas nos torna pessoas honradas. Pessoas que nos preocupamos com os outros, que nos preocupamos com salvar a alma, ganhar a alma para Jesus. Isso é bom demais. Exato. Mas em meio a essas muitas atividades, aí vinha uma chuva de críticas. O que está fazendo isso? Está querendo se aparecer? Como eu já falei, querendo se aparecer. Eu falei, tem uma coisa errada aí. Porque não, você está examinando as escrituras. Exato. E é algo que você aprendeu desde criança. Desde pequeno. Desde pequeno, porque você ficou 12 anos na escola, né?
labutando a isso, aprendendo. E é uma das coisas que a gente tem que aprender. Evangelista Natanael, existem muitos homens sábios e bons do outro lado. Né? Existem. Eu tive alguns formadores maravilhosamente cristãos. É claro que eu não posso dizer de todos. Sim, sim. É a mesma Entende? coisa nós também. Todo lugar. Nós estamos falando do ser humano, né? Isso. O meu tio José, ele sempre fala da seguinte maneira: olha, tem gente, tem perigo. Mas assim como existem perigos, existem pérolas preciosas do céu. Uhum. Eu não chuto, não cuspo no prato. Sim. Mas eu reconheço que, olha, eu tive também o contato com muitos homens sérios falando do envolvimento da palavra de Deus. Nós vamos ter tempo para falar sobre sobre esse testemunho. Vamos ter tempo, em nome de Jesus. E eu sei que o senhor tem os afazeres do senhor, mas eu não posso deixar de dizer algo aqui também. Eu me lembro quando eu conheci o senhor, eu tenho costume de dizer que o senhor não é o Espírito Santo, mas a sua leveza. Chega perto do senhor, nós sente paz, né? Isso é muito bom, o senhor transmite paz pelo povo. Isso é bom demais. Que Deus preserve isso daí na vida do senhor, no ministério do senhor. Isso, eu acredito que o senhor vai precisar muito dessa paz em espírito. Uma das coisas que nós hoje precisamos é a longanimidade de espírito. É um dos frutos do espírito, na verdade. Exato. E a compaixão e a paz. A paz. Tem pessoas que nós chegamos, nós sentimos paz. Tem pessoas que nós chegamos, nós não quer ficar perto. E isso é o que a pessoa leva. Isso é o que a pessoa caminha. É o que ela transmite, na verdade. Exato. E desde quando eu te conheço, eu vejo isso daí. Eu sinto paz no Senhor, nas suas falas, nas suas conotações. E sempre quando a gente estamos perto. Essa paz que o Senhor carrega, ela vem desde quando o senhor era criança? Ou o senhor já foi meio estourado, também teve época que o senhor era meio estourado ou não? Eu acredito. Tem épocas que nós éramos Saulo, né? Aham. Ninguém. É que eu falo assim, toda vez que eu vejo ele tá em paz, ele tá numa tranquilo. benção. É porque, geralmente, claro, Deus vai nos transformando, né? Sim. Deus, pelo seu Espírito Santo, vai nos transformando ao modelo de Jesus. Sim. E é interessante que, cara, eu era mais risonho. Sério? Eu era mais brincalhão. Sim. Às vezes, por conta de ser muito brincalhão, muitas pessoas falam assim: ei, isso aí não é bom não, hein? Uhum. Ó, cuidado. Gente, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de gente, sempre gostei de tratar bem. Porque lá no passado, muito lá no passado, eu vi o sofrimento de muita gente que não era muito acolhida, com carinho. Uhum. Eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Desde pequeno. Uhum. Família muito pobre, muito humilde, mas uma família muito risonha. Eu, meus irmãos, muito risonhos. Todo mundo simples. Sério? Quando nos reunimos em família, aquele barulhão. Eu aprendi do meu pai e da minha mãe desse jeito. Não era... Meu pai não é explosivo. Minha mãe já descansa em Jesus. E ela era muito encantadora. É por isso que a produção, viu? Ah, tá. Ela é muito encantadora, muito risonha, cantadora. Uma das segundas vozes mais lindas que eu já vi na minha vida é a de quem? Da minha mãe. Sua mãe. Eu aprendi a cantar com ela. Sério? Aprendi a tratar bem as pessoas. De tal maneira que quando eu, criança, ia para fazer visitas com ela, alguns amigos dela, ela conversava muito. Mano, que isso? Sua mãe gostava de conversar. No meio da rua. E eu, menino, desassossegado, assim como certamente você tinha tanta impaciência, eu sentava no meio-fio e ficava esperando. Falava assim, olha,
Não, vem um, conversa, vem outro, conversa. Ah, E vou ela ficar aqui sempre, esperando aqui. e ela sempre tratando bem uns aos outros, rindo, e eu aprendendo dela. Olha, minha mãe é bonita. Não apenas no físico, mas no jeito de tratar as pessoas. Dona Irene me ensinou muito. Coisa boa. Eu acredito que quando você pergunta, desde quando, né? Fala assim, desde que eu me entendo por gente. Que bom. Ela vem assim, sendo um instrumento de Deus, polindo a minha vida, mesmo na sua ausência física. É mesmo. Isso é bom. Acolher bem as pessoas, mesmo que você passe ou esteja atravessando por situações desafiadoras como pai, né? O dia todinho fora de casa, no trabalho, Sim. e ainda ter tempo de se encontrar com os amigos, tratar bem a esposa, cuidar das coisas da casa e ainda organizar situações do ministério que precisa ser resolvidos naquele momento, né? Maravilha. Aí quando você chegou ali, opa, daqui a pouco a gente começa. Tranquilo, eu tô em casa. Por isso que eu falei, por isso que foi uma das perguntas também. Que eu via você numa seriedade, numa paz, numa calma. Eu tô aqui. E nós estamos, já estamos muito bom mesmo, tô gostando. Pra nós, eu sei que o senhor tem um tempo. Já se passaram. Já estamos em 5 minutos. Já estamos. Coisa boa. E pra nós, uma pergunta, pra nós partir pro livro do senhor. Eu tenho mais uma outra gravação. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Isso aí o senhor vai responder de coração. Ai. De coração. Coração sincero. Deixa eu tomar Isso, toma água. Eu vou até pegar um pouquinho aqui também. O senhor quer mais? Aceito. Ok. Para molhar a palavra. Aí, que beleza. Aí sim. Rapaz, eu gostei da caneca. Você gostou mesmo? Gostei da caneca. Sua. É daquele evento lá do Tetelestai, né? Isso. Foi um sucesso, né? Que coisa boa. 113, 115 almas para Jesus. Jesus. Glória a Deus. Foi muito bom. Que evento extraordinário. Extraordinário. A pergunta que eu vou fazer agora pro senhor é: valeu a pena? Está valendo a pena. Viver uma nova vida não tem preço, tem um valor espiritual. Viver uma nova vida não tem preço. Não tem preço, tem valor espiritual. Estou vivendo o melhor que Deus está me dando neste momento. Eu falo neste momento porque virão muitas coisas. Todos os dias o Senhor tem derramado diversas bênçãos por sobre a minha vida e eu reconheço cada uma delas. O senhor reconhece, e eu tô vendo esse livro aqui, que eu não posso ter ele ainda, mas já vou pedir o meu e vai estar chegando, que o senhor é o autor. O senhor é autor de quantos livros? O senhor é escritor de quantos livros já? Esse é um deles aí, ó, para vocês verem aí. Não, esse é o meu primeiro. Esse é o primeiro que o senhor escreveu. Eu tenho CDs, né? Sim. 6 CDs gravados. Ah, o senhor estão tem CD. por aí. Sério? Top. Aí, ó. Retornando da Noite. Isso. O despertar para uma herança cristã indelével. Indelével, é isso? Isso, é uma marca que não se tira. Essa marca aqui, ela, se pegar um escopo, algum instrumento, ela tira, né? Uhum. Hoje, as funções de esmaecimento de tatuagens é uma atualidade, né? Sim. Ou seja, não gostou, tira. vai lá, passa por umas sessões e daí por diante. Algo delével. Agora, é indelével que não se tira. Pode passar. Indeletável. Exato. Não tem como deletar. Pode passar os dias, pode passar as semanas, os meses, os anos. A vida não passa. Agora, o que é isso? Qual que é essa herança? É o que nós aprendemos dos nossos pais, é o que nós aprendemos da palavra de Deus, Sim. É o que nós aprendemos daqueles que nós elegemos como amigos. E essa obra é uma obra carinhosa e que eu trabalhei todo o meu coração para falar do exemplo da
da dona Irene, minha mãe, Sim. que teve lá as suas lutas, as suas dificuldades, mas em meio a todos os seus momentos, de trevas, ela soube passar pra gente as Tranquilidade de fagulhas de paz. luz. Exato. A gente via fisicamente o seu sofrimento, mas, no entanto, ela não estourava, mas sempre dizia uma palavra diretiva para nós não desanimarmos e não sofrermos como ela sofreu. Isso é muito bom. E aonde que as pessoas vão achar esse livro, essa joia rara? Que eles têm que. Vocês têm que conhecer a história do nosso irmão. Exato. Vocês precisam conhecer. Aonde que eles vão achar, meu irmão? Esse livro é da editora Viseu. Uhum. Eu trabalhei 1 ano e meio nessa obra, na editora Viseu, que é catarinense, e tá lá, já tá nas plataformas, Uhum. tá na Eu vi que tá na Casas Bahia também, Casas já Bahia, tem. tem na Amazon, Na Amazon eu vi Ponto também. Frio, tem na... Você só tá com as melhores, hein? Meu irmão, Rapaz do céu. Americanas. Já está também no Ponto do Livro, que eu acabei traduzindo, que é lá dos Estados Unidos, está nos Estados Unidos. Já tá está fora também, Já então. está fora, tá na Suíça. Tem aí uma... Que bom, que bom. É o primeiro presentinho que Deus está me dando, e eu presenteio você, meu amigo, minha amiga, para que entre em contato com essa beleza. Como a minha formação é filosofia, Uhum. eu coloco esses dados como uma forma filosófica de entender as brigas existenciais, as guerras existenciais, os desafios existenciais como algo possível. Sim. Você pode transpor, você pode ir além, você pode muito bem ser vencedor diante das suas próprias guerras. Muito bom. Aliado com Jesus. Bem colocada essa palavra. Pode, porém, Aliado com aliado com Jesus. Não tem como poder sem estar aliado com Jesus. Então, você que queira crescer no conhecimento na área da filosofia cristã, eu quero apresentar para você esse livro. Você vai se impressionar e vai servir de muita eficácia para a tua vida, tá? Não deixe para amanhã. Se eu fosse você, eu clicava aí, ó, nas redes sociais dele, que vai estar aqui embaixo na bio, na descrição desse vídeo. Vai estar todas as redes sociais do nosso evangelista, irmão Natalino. Ele está com plataforma em todos os lugares que existem redes sociais, irmãos. Então eu vou deixar os links aqui. Clica, procura. Segue ele no Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Tudo quanto é plataforma digital, você digita lá. Eu vou deixar os links aqui também. Então você tem que procurar. Eu já vou procurar o meu, porque esse daqui é da esposa dele. Nossa. Foi o que a editora mandou. E tá até dedicado. Tá dedicatória aqui. Eu vi o vídeo que ela fez no Store. Aí, ó. Falando, eu não vou nem Tô ler. falando. Eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler. Eu vou deixar isso aqui só pra ela. E amor, Muito isso aí. bom. Foi dedicado pra esposa. Sonária, paz, tá? Esse livro da senhora vai voltar pra senhora. Fica tranquilo. Tá nos acompanhando. Tá nos acompanhando aí, entendeu? Coisa Por quê, boa. irmãos? Isso aqui foi o primeiro exemplar que chegou pra ele dar conferida e tudo. Tem que ver se tá do Isso. jeito que ele quer e tal. E aí ele doou essa obra, essa joia rara pra esposa, né? Mas eu já tô com o meu, eu já vou pedir o meu na hora. E o meu vai estar chegando, se Deus quiser. Então você não pode ficar de fora, você também tem que adquirir o seu. Tem que conhecer, irmão, tem que querer conhecimento. Porque a vida com Cristo é isso, né? Exato. Falando em vida com Cristo, eu estou vivendo a melhor fase. Uhum. Eu sou casado com a missionária Alessandra Alves. Uhum. Somos professores. Sim. Trabalhamos com essa formação da mente humana de muitos alunos. Sim. A contar mais de 600 alunos por semana. Nós trabalhamos tudo isso. História, filosofia, sociologia.
Estamos trabalhando com essa moçada. E valores cristãos. Porque nós encontramos, em meio a tantos alunos que não são crentes, os filhos dos nossos congregados. Né? Sim, é o que mais encontra. Muito, é uma congregação. Sim, quase tornando um campo. Verdade. E qual é a palavra que o senhor tem para deixar aqui para os nossos internautas antes de nós finalizar esse nosso bate-papo? E lembrando que depois, pessoal, curte muito esse vídeo, comenta, compartilha e deixa no comentário: eu quero ouvir o testemunho. Eu quero ouvir o testemunho. E depois nós vamos estar marcando um outro episódio para ele contar só do testemunho dele. Com todos Aí os você vai detalhes. contar todos os detalhes mais profundos para nós, Exato. né? As intrigas, as razões, as tristezas, mas também o alçar voo. Isso, os glamour Exato. que lhe apareceu. Com certeza. E são tantas coisas. É muita, né? Então, deixa uma palavra para o nosso irmão que está te assistindo, te vendo, que muitas das vezes se identifica com a mesma história que a sua, né? Exato. E tá com aquele desejo no coração, porém precisa de uma palavra que vem do céu através da vida do senhor. Meu irmão, minha irmã, apesar de todas as dificuldades que nós todos enfrentamos, nós temos Jesus do nosso lado. Eu peço a você que não desanime diante de todas essas travessias. E pense, não estou sozinho. Mesmo que você esteja atordoada com todas as situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque nós estamos vivendo tempos totalmente diferentes. O tempo que nós estamos vivendo, ele não é um tempo repetido, é um tempo de agora. E as coisas que estão acontecendo, elas não são para outros tempos, mas para o nosso tempo. Por isso nós precisamos estar firmados, alicerçados numa rocha inabalável que é o Cristo. A única palavra que eu deixo aqui para você é: não desanime. Virão os sequestradores espirituais, os sequestradores da fé, os sequestradores da sua alegria, mas somente você vai poder responder a cada insulto: eu sou acompanhado por Jesus. Não desanima. Valoriza o que o esforço de Jesus foi para te dar essa oportunidade de ser uma pessoa erguida, levantada, firme, pungente na fé. Porque diante de todas as situações que você está envolvido, está vivendo, ele está lutando, guerreando junto contigo. Às vezes pode ser que no momento da situação transgressora, da dor, da tristeza, você passe a pensar ou pensa mesmo: cara, mas eu estou sozinho na situação. Não, você não está. Você está andando, caminhando, atravessando um mar de situações, mas quem está contigo para te manter firme é aquele que venceu todos os suplícios da dor, da tristeza, da desilusão, dos fracassos e até mesmo da traição. Aquele que já sabe todas as coisas e os mecanismos para te tirar dessa situação de dor e tristeza. Fica firme. O Senhor é contigo, tá bom? Vamos em paz. É isso aí. Vocês acabaram de assistir o episódio. Eu e meu amigo, meu querido irmão, evangelista Natalino Martins. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus continue te abençoando de uma forma extraordinária, estrondosa. Amém. É o que eu desejo para ti, para tua casa. É toda a sorte de bênção do céu. Que você continue sendo essa pessoa que você é. Você continue sendo esse homem de Deus, esse pai de família, esse esposo. Você continue sendo essa pessoa. Deus te conserve desta forma. Que Deus preserve esta humildade no seu coração. Que Deus possa lhe conduzir às águas tranquilas que Ele tem reservado para você. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo
para a tua vida. Tô muito feliz que deu certo esse bate-papo. Eu quero, não sei se dá tempo ainda. Sim, mas pode ficar tranquilo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui também. Amém. Ao meu pastor presidente. Sim. Pastor João Batista da Rocha, o pastor Fernando, pastor Sarney e todos os outros vices que, quando eu partilhei pedindo a oportunidade de vir aqui, eles falaram, olha, é um lugar abençoado. Amém. Então vai lá, meu filho, vai lá. E eu gosto muito de vir debaixo da bênção. Muito bom. Isso é bom. E eu tenho aprendido contigo também. Sério? Aprendido contigo, evangelista Natanael. Apesar de todos os desafios, está em pé. Está aí falando que é o Cristo que vence. Verdade. É Ele. Está aí conduzindo a família maravilhosamente bem. Está conduzindo o trabalho maravilhosamente bem. Com essa esperança sobrenatural. Eu creio. Não é humana, é sobrenatural, viu? De um Deus que é poderoso, que é compassivo, que é trazedor de todas as bênçãos para a vida. E pode ter certeza de que Ele vai te dar uma nova página. Eu creio. Uma nova página de alegria, de amor e realizações, viu? Eu creio. Pode ter certeza nisso. E eu também quero aqui agradecer meu pastor João, Deus abençoe. O senhor, a pastora Anaís, minha pastora, por tudo que vocês fizeram por mim e que estão fazendo. O pastor Sarney, um grande amigo. A missionária Romilda, uma grande amiga. O pastor Fernando, a pastora Pamela. Pessoas que o céu me apresentou também. Louvo a Deus pela vida de vocês. E fazendo esses agradecimentos, eu não posso deixar de agradecer também os patrocinadores do Boa Podcast. Eu não posso deixar de agradecer esses amigos, esses companheiros que e continuará sendo um braço forte para esse projeto de Deus que Deus estabeleceu para que eu venha conduzir, que é o Boa Podcast. Eu quero agradecer a Fibra Forte, eu quero agradecer a Academia Upbody, eu quero agradecer a Funilaria Novicar, eu quero agradecer também a Clínica de Estética do Dr. Indebrando, agradecer a Ipanema Piscinas, que está gerando confortos para as famílias, e também agradecer a Premium, que mexe na parte de Logan, de parte de registrar a empresa. Agradecer todos esses colaboradores e amigos, e também o Ateliê da Pati, que é juntamente com o esposo dela, o nosso amigo Dr. Odílio. Deus abençoe por tudo que vocês estão fazendo e por vocês terem acreditado no Boa Podcast. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a casa de vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Eu desejo toda sorte de bênção da minha parte, do projeto Boa Podcast, desse sonho que Deus estabeleceu para nós viver junto. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? E não medir esforços em poder me ajudar. Muito obrigado, de verdade. E mediante esses agradecimentos, agora eu quero agradecer você que ficou aqui conosco até esse final, que gostou do episódio, que já seguiu o nosso irmão evangelista Natalino. Você não esperou nem a entrevista acabar, você já foi lá, já seguiu ele. Muito obrigado, viu? Curte os vídeos dele, comenta, compartilha, acessa, entendeu? Que é um ajudando o outro. Então, tudo que está sendo acontecido aqui, todos os projetos que nós projetamos para entregar para vocês, nós pensamos em vocês. Os nossos pensamentos sempre vai ser ligado a Deus, mas com o objetivo de alcançar vocês, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês que ficou conosco aqui até o final. Muito obrigado de coração, né, meu irmão? Exatamente. Um grande obrigado também à minha esposa, missionária Alessandra. Um beijo. Isso aí, Deus abençoe. Minha colaboradora, minha apoiadora. Eita glória! É forte, irmão. Esse é o nosso Jesus.
que pega, transforma e mostra que ele é bom. Exatamente. Deus abençoe a todos vocês. O episódio do Boa Podcast finaliza agora. Muito obrigado. Fique com Deus. Com Deus.